Fala pessoal, começando mais um programa Conexões PE, aqui com nosso canal no YouTube. A gente sempre começa aqui lembrando a você, vá lá, compartilhe nossos programas, tem vários programas interessantes. Salve, se inscreva no nosso canal. Eu queria que nosso parceiro aqui, Eduardo Turto, apresentasse nosso convidado, Eduardo. Olá, Beto, olá, telespectadores. O tema hoje, bancos e mercado. Temos o prazer de estar aqui como nosso convidado, Dr. Álvaro Mendonça. Dr. Álvaro, advogado, formado pela Universidade Católica de Pernambuco, foi diretor de operações e presidente da Caixa Econômica Federal, foi responsável pela criação do Banco Múltiplo da Caixa, responsável também pela centralização das contas do FGTS e implantação dos programas habitacionais e saneamento básico. É membro do Conselho de Administração da SACE Seguros, membro do Conselho Curador do FGTS, membro do Conselho Assessor da Caixa Econômica Federal, membro do Conselho da Datamec e membro do Conselho Monetário Nacional. Tem no currículo várias condecorações, como a Grande Medalha da Inconfidência Mineira, Ordem do Mérito Militar no grau de Comendador, outorgada pelo Presidente da República, Medalha do Mérito Nilo Coelho, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Atualmente, consultor financeiro, advogado especialista em Direito Administrativo no âmbito do Tribunal de Contas da União há mais de 30 anos. Álvaro, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço a você, Eduardo, a Beto e a todos, né, o privilégio que eu estou tendo de vir compartilhar esse tipo de conversa, que é uma conversa que vem esclarecer até muitas coisas que podem ter ficado ofuscadas pelo tempo. Mas a memória é sempre bom ser reavivada, não é? Para que a gente traga ela para o dia a dia. Doutor Álvaro, o senhor, quando assumiu a presidência da Caixa, foi lá nos anos 90. Como era o cenário econômico e político do Brasil naquela ocasião e quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Olha, o cenário econômico e político naquela ocasião era de muita turbulência. Nós vivíamos um cenário econômico e macroeconômico de instabilidade provocado por uma inflação estratosférica, que ela corroía o poder de compra do brasileiro, provocando cada vez mais as injustiças sociais, entendeu? Então, era um cenário desafiador e que, num primeiro momento, se teve que usar de muita calma, de muita parcimônia para poder enfrentar os problemas de per si, porque você não podia abarcá-los de uma vez só. A quadra política era uma quadra que sucedia a um período mais forte, onde a gente se debruçou e conviveu com a primeira eleição direta, depois de 21 anos. Inicia-se aí um período de redemocratização. E a política e o mercado financeiro, ao meu sentir, estão intrínsecos, estão conectados, não é? A ação de um repercute no outro e vice-versa. Naquela ocasião, eu me recordo que o presidente entendeu por bem, e eu acho que entendeu numa hora apropriada, abrir a nossa economia, não é, para outros países. Eu acho que isso foi um passo importante. E tentou, de todas as maneiras, enfrentar o processo inflacionário, não é? Um processo que corroía não só a economia, corroía o poder de compra, mas corroía, acima de tudo, o bem-estar do povo brasileiro, das famílias, levando inquietude a todo mundo. Pois é, pegando esse gancho aí do final, do bem-estar da família brasileira, a Caixa sempre foi um banco com papel social. Como foi, naquela ocasião, equilibrar a sustentabilidade financeira do banco, né, com essa questão da inflação na época, que era muito alta, e crédito, para gerar crédito naquele momento para essas pessoas? Eduardo, é muito importante a sua pergunta, porque a Caixa, naquela ocasião, como é hoje, é o maior banco social do mundo,
né? E na nossa fala de posse eu disse, ela é a instituição que tem a vocação de fazer o bem. É o saneamento básico, é a habitação, é a moradia popular, é o asfalto de uma rua, é um convênio que é celebrado com a prefeitura, é a primeira caderneta de poupança que se dá a um recém-nascido. Eram planos de saúde que eram financiados pelo FAS, o Fundo de Assistência à Saúde. Não é? Então, a Caixa tem um espectro, e como tem hoje, muito grande de atendimento ao povo brasileiro. Agora, como você manter aquele banco social com esse espectro tão importante, necessário e imprescindível, se você não tinha ainda um suporte para bancar toda essa atividade social? Foi quando o presidente da República nos determinou a criação do Banco Múltiplo da Caixa. O que era o Banco Múltiplo? Era um embrião do banco comercial, das entidades privadas de então. Então, nós nos debruçamos, fomos ao Banco Central para formalizar a criação desse banco múltiplo. A criação do fundo de investimento, do CDB, né, e de uma série de instrumentos de captação e de aferição do desempenho das agências da Caixa. Né. Fomos, no primeiro momento, muito mal compreendidos, porque um grupo grande entendia que aquele procedimento que nós estávamos adotando naquele momento era um procedimento para preparar a Caixa para a privatização. Não é? Porque vocês vão se recordar que, naquela ocasião, o presidente Collor determinou o início das privatizações no país e iniciamos com a Uzi Minas. Ele se preocupava muito, como todos nós, e todos nós hoje nos preocupamos, com o tamanho do Estado. Quanto maior o tamanho do Estado, menor a possibilidade de ter justiça social, porque se corrói todo o orçamento, se consome todo o orçamento da União, dos estados e municípios, com aquelas obrigações permanentes, com aquelas despesas permanentes, Eduardo. E não fica muito pouco para investimento. Ou a gente diminui o tamanho do Estado, ou a gente vai ficar soluçando a vida toda sem encontrar um caminho definitivo, né? Então, foi uma guerra muito grande, mas eu acho que foi uma guerra santa a gente conseguir implementar e criar o Banco Múltiplo para dar suporte ao grande banco social que era a Caixa, né? A outra coisa, a gente tinha que centralizar os recursos, tinha que priorizar a gestão e melhorar a gestão da instituição sob o ponto de vista tecnológico e sob o ponto de vista profissional, né? Para isso, nós tivemos um grande, enorme desafio naquela ocasião, que foi centralizar as contas do FGTS. O FGTS era a maior conta corrente, o maior número de contas do mundo naquela ocasião. Não é? Eram mais de 120 milhões de contas ativas e inativas, que rodavam por 28 sistemas diferentes. Veja que loucura. Não é? Então, a Lei 8.036/90, que determinou a Caixa ser o agente financeiro do FGTS, tá certo? Determinava também a sua centralização. Isso foi muito desafiador, porque naquela época, você se recorda, Eduardo, existia o float. O float era o tempo em que os impostos ficavam na rede bancária por períodos variados. Por exemplo, o FGTS passava 60 dias. Com a inflação de 50%, 70% ao ano, imagine o que isso não representava na formação do resultado das instituições financeiras. E você tirar delas e centralizar na Caixa, você imagine o que nós passamos. Mas essa tarefa foi concluída com êxito, no período em que muito mais curto e menor do que nós imaginávamos. Não é? Isso eu quero louvar e resisto sempre que tenho oportunidade de dizer. Foi um grupo tão pequeno de abnegados da Caixa que arrostaram essa obrigação e o fizeram de uma forma que até hoje esse trabalho é reconhecido e merece todo o nosso elogio. Doutor Álvaro, os anos 90 também foram marcados pelas mudanças econômicas, né?
Aí a gente pode incluir o plano real. Na sua visão, qual foram as transformações mais profundas no sistema bancário naquela época? Olha, a primeira delas, eu acho que ainda ocorreu na época que nós estávamos no governo, foi quando se acabou a conta movimento do Banco do Brasil. Essa conta movimento era um instrumento de alimentador da inflação. Quando você não tinha como cobrir a despesa, você ia na conta movimento e fazia isso, a exemplo dos bancos estaduais. Tá certo? Então, se acabou a conta movimento. Para e passo a isso... Era como um cheque especial, assim... Mas bote um cheque especial. Sem limite. Sem limite. Sem limite. Olha, cheque especial sem limite, sem prazo. Era uma beleza. Entendeu? E que nos custou muito caro. Né? Custou muito caro, principalmente ao povo. Né? Então, nesse momento, se fez também uma intervenção grande na mudança das aplicações dos títulos. Se acabou o cheque ao portador, Sim. se acabou o título ao portador. Então, tudo isso foi saindo de uma informalidade perniciosa, tá certo? Para um início de processo de formalização das relações entre o cliente, o consumidor e as instituições financeiras. Né? A outra coisa que ficou muito latente foi acabando os instrumentos inflacionários. Um dos instrumentos inflacionários é aquele que eu me reportei há pouco tempo, o float, a permanência dos impostos na rede bancária. Entendeu? Isso também foi um passo importante e decisivo para que a gente chegasse hoje com uma qualidade melhor. Não estou dizendo que é ideal, não é? Mas eu aprendi que na vida o ótimo é inimigo do bom. Se a gente já está bom, vamos continuar mantendo o bom para ver se algum dia chega no ótimo, não é? Vamos lá. Pegando essa carona na pergunta de Beto, do Plano Real, que foi um momento, né, de uma grande estabilidade econômica, até hoje nós temos esse reflexo. Como foi essa sua percepção com relação ao empreendedorismo na época? Né? Você falou aí a questão do público, eu vou focar um pouquinho mais aí do privado e o acesso ao crédito para as empresas, para o melhor desenvolvimento, para a expansão, para a empregabilidade. Como as empresas desfrutaram mais após o Plano Real deste crédito da Caixa? Veja só, tudo isso foi possível, não só desfrutar do crédito da Caixa, mas de outras instituições financeiras privadas e públicas. Eduardo, eu acho que a grande coisa foi o seguinte, mudou o cenário econômico, a inflação ela ficou contida, ela ficou em patamares aceitáveis, e isso permitiu que o empreendedor fizesse uma programação, um planejamento, porque ele sabia que aquela inflação estava contida, tá certo? Não haviam oscilações que pudessem interferir num planejamento financeiro, tributário e de desenvolvimento do negócio dele, da empresa. Eu acho que esse foi um grande ganho, não é? E as próprias instituições financeiras, elas foram se sentindo mais seguras, não é? Em termos de risco. O risco foi mitigado, não é? Porque as instituições financeiras e o povo como um todo tinham uma ilusão monetária. Qual era a ilusão monetária? Os patamares da inflação, de 80% ao mês. Isso. Você pensava que ganhava, mas você perdia muito mais do que o que tinha caído na sua conta para corrigir no mês seguinte a inflação do passado. Entendeu? Então, isso foi um ganho muito importante e que nós temos que lutar com todas as nossas forças para não permitir que isso volte. Perfeito. Doutor Álvaro, está vendo hoje aí temas como arcabouço fiscal, reforma tributária, política de gasto, né? Então, debate esses temas na nossa imprensa, em todo canto aí a gente está ouvindo essas palavras. Essas escolhas do governo, como é que elas afetam? Questão de juros, questão de crédito e o apetite do banco para emprestar. Veja bem, você toca num tema muito crucial para o nosso dia a dia. Eu acho que quando nós não temos uma disciplina fiscal, não temos um rigor na contenção dos nossos gastos, o reflexo é na taxa de juros, tá certo?
problema fiscal do governo. Eu estava olhando hoje a dívida pública, ela corresponde a mais de 80% do produto interno bruto. Né? Isso é muito perigoso. Você vê que está sendo corrido. Na hora que há esse comprometimento, o que é que acontece? Para você enrolar os títulos públicos, cada dia você tem que pagar uma taxa de juros mais alta num prazo menor. E quem paga, ao final da conta, são os mesmos, é o povo. Né? Por isso que o governo, todas as soluções, não estou criticando esse governo, eu estou dizendo os governos que nós temos convivido, qual é a solução mágica deles? Aumenta o imposto, aumenta o imposto. A nossa carga tributária hoje é uma das mais altas do mundo. Por quê? Nós não temos controle na despesa pública. O orçamento, se você pegar o orçamento da União, salvo melhor juízo, 94% ou 95% do orçamento da União é gasto com despesas permanentes. Vai sobrar 3% ou 4%, Eduardo e Beto, para investimento. Num país gigantesco, de dimensões continentais, como é o nosso Brasil, isso é um nécio, não significa absolutamente nada. Eu acho que está faltando uma disciplina fiscal mais rígida, mais atuante, entendeu? E diminuir o tamanho do Estado. Salvo melhor juízo, eu não sei ainda se esse número persiste, mas hoje existem ainda 22 mil cargos de livre provimento do governo federal, com DAS 3, 4, 5, 6, entendeu? Não estou criticando, mas se a gente pudesse diminuir isso, era muito importante, diminuir a nossa folha de pagamento, né? Diminuir os nossos encargos com juros. A gente só diminui o encargo com juros se o risco Brasil diminuir, se tiver disciplina fiscal, se tiver disciplina nos gastos e a gente saber hierarquizar as nossas prioridades. Né? Perfeito. Veja, o Brasil, a população, e o país dos contrastes, né? A população, hoje a gente está mais ou menos 215 milhões de habitantes, é a sétima, se não me falha a memória, e com uma população muito grande de baixa renda. Nós focamos aqui um pouco a questão do crédito para as empresas e uma leitura, vamos dizer assim, mais macroeconômica. Que medidas, Álvaro, você enxerga para as populações de baixa renda no nosso país, já que a gente tem realmente uma quantidade muito significativa? Primeiro, eu quero dizer que os bancos públicos, nesse mistério, eles têm um papel insubstituível, tá certo? Então, eu acho que você tem que ser, primeiro, educação financeira do nosso muito povo. Bom. Isso mesmo. Né? Segundo, a gente tem que socializar, democratizar o nosso crédito através do microcrédito, tá certo? Atingir aquelas camadas que ainda não tiveram ou ainda não têm o acesso que deveriam ter às bancas, entendeu? Então, eu acho que os bancos públicos eles têm que socializar o crédito, eles têm que ajudar na educação financeira, tá? E tem mais o quê? Colocar linhas de crédito que sejam compatíveis com a realidade daquele público que está precisando ser atingido, tá certo? Não com sofisticações, não com pegadinhas, nem com armadilhas de natureza financeira. Então, colocar para o empreendedor, para aqueles mais humildes, os mais necessitados, aqueles que têm um negocinho de ponta de rua, que aquele dinheirinho vai permitir que, se ele for competente e saber usar, ele vai ter sucesso, ele vai chegar lá na ponta, tá certo? Então, eu acho que os bancos públicos, tanto o Banco do Brasil como a Caixa, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, tem uma função precípua nisso aí. O senhor está falando da avaliação, né, do papel atual da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, né? Queria que o senhor desse uma em geral, não só nessa parte do microcrédito, não, mas para o empresário também, o empresário médio, o empresário grande, como é que a gente pode pensar nele olhando para essas três instituições? Inicialmente, eu quero dizer que essas três instituições, umas se completam. Elas se completam uma com a outra. Primeiro, a Caixa tem uma função precípua, né?
saneamento, habitação, né? Desenvolvimento urbano, infraestrutura. Ela paga todos os programas sociais, ela é responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelo pagamento do seguro-desemprego, tá certo? E é a detentora da maior fatia de poupança do Brasil, né? Das instituições, ela detém hoje mais de 40%, ou próximo disso, da poupança, das cadernetas de poupança. Ela tem a prioridade de aplicar os recursos do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para você ter uma ideia, o orçamento do FGTS continua dividido ou destinado da mesma forma como era na minha época, em 90. Dos 100% de orçamento, você tem 60% para habitação, 30% para saneamento, 10% para infraestrutura e desenvolvimento urbano. Tá certo? E a gente, eu não vou dizer que isso é um processo injusto, mas naquela época eu defendia uma inversão na aplicação dos recursos do fundo. Primeira coisa, ao invés de aplicar 60% em habitação, aplicaria 60% em saneamento. Porque como é que você constrói um módulo habitacional num lugar que não tem saneamento básico? Então, primeiro, faz o saneamento. Mas eu fiquei vencido no Conselho Curador do FGTS, do qual fazia parte, porque todos entenderam que a prioridade era a habitação. Eu entendo, a prioridade era a habitação. Na nossa época, você tinha 5 milhões de déficit. E esse ano e hoje, eu acho que não fica muito distante disso, não. Como é que você vai construir um módulo habitacional de 30, 40 metros, por menor que seja, sem você ter água, luz encanada, saneamento básico? Não tem como, né? Então, a Caixa ela se dedica muito a esta área. O Banco do Brasil ao crédito rural, ao microcrédito, tá certo? Ao pequeno empreendedor. E o BNDES é um banco de longo prazo que coloca as linhas de crédito para a indústria, para os grandes empreendedores, né? Com prazos mais longos, com taxas mais acessíveis, para ajudar e alavancar o desenvolvimento. Eu acho que cada um tem uma função diferente, mas que ao final e ao cabo eles se completam. Perfeito. Álvaro, como é que você vê essa relação? Você, de alguma forma, já exteriorizou da política com o sistema financeiro no Brasil, especialmente considerando, né, o peso que os bancos públicos têm na economia? Como eu disse inicialmente, eu acredito que a atividade financeira e a atividade política estejam interconectadas, né? Qualquer ação do mundo político, como reformas, marcos reguladores, né? Reforma tributária, reforma fiscal, né? Ela repercute imediatamente no mercado financeiro através de sinais que o mercado dá. Aumenta a taxa de juros, não é? O aumento do spread com medo do risco da inadimplência, né? A Bolsa de Valores, ela dá os seus sinais, ganhando ou perdendo posição naquele dia, ficando positivo ou negativo. Então, estão intimamente ligados. Por isso que eu acho que se deve ter muita atenção em todas as ações, tanto da área política como do mercado financeiro. Porque na área política o Congresso legisla. Aí você faz uma reforma tributária, você faz uma reforma administrativa, certo? Tudo isso tem uma consequência. É como eu estava dizendo no início aqui, a Eduardo e a você, Beto, o Neruda nos ensinou, teve várias lições, mas essa é muito importante para o nosso cotidiano. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas seremos prisioneiros das suas consequências. Então, é infalível isso. Qualquer passo na política ou no mercado financeiro terão consequências. E vamos torcer que todas elas sejam boas. Para a vida, né? Para a vida. De modo geral. Doutor Álvaro, falando aqui da Selic, né, que tem oscilado bastante. Na sua visão, qual é o impacto real da política monetária sobre o crédito e o crescimento econômico? Primeiro, a gente tem que fazer uma digressão em relação a isso. A taxa de juros hoje que nós convivemos talvez seja a segunda taxa real mais alta do mundo. Só perto para
Turquia, eu acho. Eu acho que sim, para a Turquia. Agora, infelizmente, esse é o remédio que o Banco Central tem que dar ao nosso cenário macroeconômico, onde há um completo descontrole das despesas públicas. Não é? Nossa dívida pública ela cresce de forma avassaladora. Então, na hora que não tiver um instrumento, é o único instrumento de política monetária que está se usando hoje para tentar se combater a inflação. A inflação é alimentada por quê? Pelo aumento das despesas. Pelo aumento das despesas. Tá? Então, eu não estou criticando a atuação do Banco Central. Pelo contrário, eu apoio em gênero, número e grau toda a política monetária que o Banco Central tem feito ultimamente. Eu sei que inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento, mas ela é necessária. É pior a gente voltar àqueles anos 90, daquela inflação de 80% ao mês, de 10% ao mês, de 20% e 30%, onde existia uma ilusão monetária e o poder de compra do brasileiro ficava cada dia mais aviltado, tá certo? Eu não acredito que esse cenário, se por acaso o governo vier implementar essas medidas de austeridade fiscal e de controle nas suas despesas públicas, eu acho que esse cenário, a tendência é diminuir. Ao diminuir, vai permitir ao empresário ter um planejamento de médio prazo, de longo prazo, e não viver do dia a dia, das 24 horas, cada dia tem sua agonia, e eu acho que isso deve ser um tormento para quem administra e para quem é administrado em qualquer negócio, entendeu? Então, esse é o meu sentimento. Eduardo. Com relação ao número de bancos aqui no Brasil, a gente percebe, pelo menos eu vi a estatística, que mais ou menos 80% do mercado aí, comercialmente falando, está na mão de cinco bancos, 2 estatais e 3 privados. Por que certas instituições como Lloyds, né, estrangeiras, né, Lloyds, o HSBC, o Citibank, saíram do nosso país? Veja bem, Eduardo, hoje, salvo melhor juízo, a FEBRABAN deve ter inscrito ou filiados mais de 100 instituições financeiras, tá certo? E existe realmente uma concentração brutal na mão do Santander, do Itaú, do Bradesco, bancos privados, do Banco do Brasil e da Caixa como bancos públicos. Perfeito. Isso representa mais de 80%, e você tem toda a razão se você olhar a expressão do que ele representa. A despeito de uma série de bancos que surgiram agora. Bancos de plataforma, né? Bancos digitais, bancos virtuais, tá certo? A partir do Plano Real, todos os bancos tiveram que se adequar a uma nova realidade. Ou seja, eles ganhavam na inflação. Né? Hoje, eles foram otimizar a cobrança de tarifa, foram otimizar a colocação de linhas de crédito, para que o ganho deles viessem através da cobrança de tarifa e da função precípua que uma instituição financeira tem, que é emprestar. Né? Mas daí você se depara, emprestar, uma instituição financeira, ela repousa em cima de 3 coisas. E essas 3 coisas têm que funcionar simultaneamente, senão você vai ter problema. Captar, emprestar e receber. Essa foi uma das primeiras lições que seu amigo aqui, Eduardo, aprendeu começando lá nas Pricazeras, no Banco Nacional do Norte, depois no Banco Econômico e com tantos bons professores que eu tive o privilégio de ter na minha vida. Então, captar, emprestar e receber. Em relação... É uma pena a saída de bancos, e aqui nós estamos no prédio do Citibank, do antigo Citibank. Né? Esse prédio histórico, que eu comecei a conviver muito pequenininho, quando trabalhava aqui junto, na agência matriz do Banorte, como informante de cadastro, dando os meus primeiros passos no sistema financeiro. Entendeu? Veja bem, o HSBC, ele sai... vende a sua parte de varejo. Foi para o Bradesco. Foi o Bradesco que comprou. Não é? O banco, o Lloyds, não é? Ele foi o primeiro
Foi o primeiro aqui, a foi aqui, não foi? Hein? Era até aqui também no Era. centro. O Lloyds era aqui na esquina, né? Ele saiu também do Brasil dentro de um processo de reestruturação, né? Focando outros mercados, né? A estruturação mundial. A estratégia mundial. Então, eles optaram, não, eu saio do Brasil, onde tem uma estabilidade ainda financeira, tem riscos demasiados na alocação do crédito, e vou para um mercado de um cenário mais tranquilo, mas com a possibilidade de otimizar mais recursos, né? E o próprio Citi vendeu toda a sua carteira do Banco de Varejo para o Banco Itaú. Também na mesma direção. Tá certo? Para mim, a gente perde, e nós perdemos, quando bancos da importância, do tamanho de um Lloyds, de uma Hong Kong Shanghai Bank, né? E do próprio Citibank deixam o país, né? Acho que também o que ainda contribuiu alguma coisa, é um dado que a gente tem que prestar muita atenção, a insegurança jurídica. Tá certo? Você tem a legislação numa determinada época, depois muda. E como são bancos estrangeiros, todos eles têm uma plataforma de planejamento. Não é planejamento de 24 horas, é de médio e longo prazo. Quando você muda a regra do jogo, muda todo aquele planejamento e todas aquelas ações que eles procuraram implementar. Então, eles saíram para focar em outros mercados, na minha concepção. Aliás, eu escutei uma frase parecida aí com o que você falou. No Brasil, quando a gente encontra respostas, mudam as perguntas. Muda as perguntas. Eu gostei. Se você permitir, eu vou incorporar. Doutor Auro, ainda assim, o sistema financeiro brasileiro ele é visto como um dos mais sólidos do mundo, né? A gente tem essa análise. Que fatores estruturais o senhor garante essa solidez e quais são os principais riscos que o senhor enxerga lá na frente? Olha só, eu acho que a solidez do sistema financeiro, nós passamos numa fase muito difícil, não é? Em 90, quando várias instituições financeiras sofreram processo de intervenção. E aí entra um processo de regulação do Banco Central, né, de controle, de protocolos de governança, que começaram a ser impostos ao sistema financeiro nacional, né? Eu lembro aqui o Pacto da Basileia. São regras que as instituições financeiras não podem romper. Você só pode emprestar até 10% do patrimônio líquido da empresa ou do grupo, né? Então, uma série de mecanismos, né, que permitiu a banca brasileira se estruturar. Um fato importante também, eu acho que vocês se recordam, na década de 90, foi em 95, 96, quando houve um grande número de intervenção no mercado financeiro, de instituições antigas e bem olhadas pelo público, né? O PROE. Deu uma enxugada. Foi muito criticado no início, mas foi fundamental, imprescindível, para que a gente pudesse chegar hoje com essa solidez do sistema. Depois você veja o Fundo Garantidor, o FGC, que garante até 250 mil por CPF. Não é? Se a instituição quebrar, né? Se a instituição quebrar, você vivia naquele trauma. Vai quebrar hoje, vai quebrar amanhã. Entrou em redesconto. O redesconto é uma linha que o Banco Central dava aos bancos para suprir a sua necessidade de caixa do dia. Então, tudo isso e mais, não é? Quando você convive com patamares de inflação contidos ou comedidos, como, graças a Deus, a gente tem vivido depois do Plano Real, isso dá mais tranquilidade ao sistema financeiro, você melhora a liquidez, não é? Você diminui o risco de crédito. Não é? Há todo um conjunto. E outra coisa, a gente há de convir que, em termos de automação, de tecnologia, nós somos, talvez, o sistema mais avançado do mundo. E não é de hoje, né? E não é de hoje. E você, ao falar que não é de hoje, só por uma questão de justiça, um dos grandes pioneiros na automação bancária foi o Banco Nacional do Norte. Banorte, sem dúvida. Um amigo na praça. Isso. Não é? Um amigo na foi praça. emblemático essa Eu me época. lembro que na década de 70, quando eu dei meus primeiros passos no Banco Nacional do Norte, começando,
o banco se voltava para a automação, tá certo? Me parece que era o comandante Maia, que trabalhava no banco, e foi ele que deu os passos sob a orientação de seu Jorge, né? E de todos aqueles diretores que eram bancários na acepção da palavra, né? Que fizeram do banco o que o banco conseguiu chegar e ser mesmo um amigo na praça, mas foi em automação bancária. Né? Para você ter uma ideia, Beto, naquela ocasião, você tinha um cheque, o cheque da compensação interna, ele era compensado no mesmo dia. Se você tivesse um cheque sacado contra outro estado, você passava 3 a 4 dias para você fazer a compensação. Se você fosse para um banco dos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, passava 30, 40 dias dentro dos próprios Estados Unidos. E o Brasil, naquela época, já estava avançado, entendeu? Nesse particular e em tantos outros. Né? Você criou, acho que você se lembra, um mecanismo para se proteger da inflação, o Open Market. Isso. Que foi O overnight também. o overnight, né? Você imagina como a inflação corroía, né? Então, o nosso sistema foi evoluindo, foi se aparelhando também academicamente, intelectualmente, tecnologicamente, né? Profissionais bem treinados, não só no mercado financeiro nacional, como no mercado financeiro internacional, porque a gente tem uma área de câmbio muito atuante no Brasil, não é de hoje. Nós temos exportações todas que são fechadas através do câmbio. E temos uma pauta de importação também grandiosa. Você precisa do câmbio como instrumento para a realização disso. Perfeito. Eduardo? Álvaro, como é que, para encerrar aqui, suas expectativas nos próximos 10, 15, 20 anos? Falamos muito aqui de economia, os fundamentos aí. O famoso fundamento de oferta e demanda, né? Qual é a sua leitura com relação ao nosso país nos próximos, como falei anteriormente, 10, 15, 20 anos? Em relação à Selic, em relação a crédito novamente, e tudo isso para melhorar a mobilidade social do nosso país. O país ainda precisa ter realmente, né, instrumentos para que a gente possa ter um desenvolvimento, soltar um pouco mais essa situação. Qual é a sua expectativa nos próximos 15, 20 anos? A minha expectativa, ela fica adstrita, fica atrelada às políticas do governo. Infelizmente, a gente não pode se dissociar disso, tá certo? Política monetária, política fiscal, política tributária, contenção de gastos. Existem reformas que o país tem que submeter de forma muito disciplinada. A primeira delas, que eu acho que até que devia anteceder a reforma tributária, é a reforma administrativa, tá certo? Na hora que nós não diminuirmos o tamanho do Estado e não formos disciplinados em aspectos de natureza fiscal, Não dá para gastar mais não do que dá. Mas recebe. eu sou resiliente em tudo aquilo que faço. E acredito muito num país, nas dimensões continentais, com as riquezas que nós temos. Eu acho que daqui a 10, 15, 20 anos, a minha perspectiva é a melhor possível para o país. Eu acho que a gente andou muito, mas andamos muito. E não é agora que nós vamos retroceder. Eu acho que a base para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, social, e você fala em mobilidade social, ela é importante. Se não houver a inserção das classes menos assistidas, menos aqui, não vamos ter nunca justiça social, não vamos ter paz interna, Claro. não vamos ter desenvolvimento. Claro. Ninguém pode ser ilha, né? Ninguém, entendeu? Nós não podemos ser ilha. E todos os estamentos da sociedade organizada deverão ser aquionados de maneiras mais justas, mais equilibradas. Quem tem menos, temos que dar mais. Não é? O muito para quem tem muito é pouco. E o pouco para quem tem pouco é muito. Então, eu acho que a gente tem que trilhar, para mim, a minha perspectiva, a minha esperança é que o Brasil volte a trilhar o caminho do desenvolvimento, do equilíbrio, da paz social, da harmonização de todos os seus habitantes, de toda a sua população. Entendeu? E assim, Álvaro, você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da educação financeira. Talvez pelo fato de a gente ter tido aí na década de 80, 90, quando eu falo com as pessoas mais jovens,
sobre isso. Sabe? Como é que vocês conviviam com a inflação com 60% ao mês? 70% ao mês, 80% ao mês. Eu acho que a geração da gente ficou completamente perdida nessa questão da educação financeira, coisa que esses jovens hoje, não é, que estão no mercado de trabalho, que estão fazendo a economia acontecer, o Estado, né, a preocupação maior sobre essa questão da educação financeira, a gente não percebe isso muito claramente. Né? Não percebe, e eu me preocupo muito com isso, porque eu vejo os nossos netos, Isso. tá certo? A gente procura incutir, né, a educação financeira. Você só pode gastar menos do que você ganha por mês na sua mesada. Se você gastar a mesma coisa, não vai ter uma reserva. Né? E a prioridade, qual é a né? prioridade no gasto? Tá certo? Qual é a prioridade no gasto? Será que o cartão de crédito é a solução para tudo? Não. É uma armadilha monstruosa. Entendeu? Então, você veja, a maioria da população hoje, Beto, mais de 60% da população brasileira está endividada. E qual é o instrumento de endividamento da pessoa física? Cartão de crédito. Porque aquela tarjetazinha, né? Aquela tarjetazinha parece ser milagrosa naquele momento que ele está precisando comprar alguma coisa. Mas na hora que ele fez aquilo, a repercussão é onde? Lá na frente. Aí ele não consegue pagar a parcela. Aí comprou o quê? Não, comprei uma televisão de 70, de plasma. Que não era prioridade. Era prioridade? Não era. Qual era a prioridade? Não, era refazer a encanação da casa, melhorar a parte elétrica. Educar os filhos. Pagar um curso, entendeu? De aperfeiçoamento, um curso técnico, para poder colocar aquela criança que está aqui, que nasceu, está na adolescência, que vai ser adulto, tem uma especialidade. Mas não, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um carro por 60 meses, vou comprar uma televisão por 40 meses. Tudo isso tem as suas consequências. Para mim, a educação financeira, eu até não sei, mas eu acho que devia fazer parte dos currículos escolares e das universidades. Sem dúvida. Entendeu? Certeza, Eu acho. Porque da forma como a gente está... Mais importante do que estudar de forma respeitosa, trigonometria. Trigonometria, pronto. Não vou encerrar agora, não, porque nós recebemos aqui um presente aqui do Dr. Álvaro aqui, ó. O homem mais realista do Brasil, as melhores frases de Delfim Neto, ó, Aristóteles Drummond. Depois eu vou mostrar bem detalhado aqui. Eu queria agradecer pelo livro. E o senhor, a gente estava ali conversando algumas coisas sobre Delfim Neto, e eu queria que o senhor compartilhasse aqui com a gente. Roberto, a gente, quando gosta de alguma coisa, a gente tem aquilo que é útil aos amigos. E Eduardo é um dileto amigo de muito tempo. Eu lhe admiro muito de longas datas, desde a época da Folha, lá em Pojuca, trabalhando com a prefeitura, na área de comunicação, uma área tão importante, tão necessária, né? Porque quem não se comunica, a chacrinha dizia, se trombica. Né? E o ministro Delfim, realmente, nós tivemos o privilégio, quando estávamos no governo, de vez em quando nos encontrarmos com ele, com o ministro Roberto Campos, entendeu? E ele, desde aquela época, já era atual, e hoje é mais atual do que naquela época. E eu nunca vi um frasista como o Delfim, né? Tem algumas passagens dele interessantíssimas, né? Uma delas é para a gente ver a preocupação, a gente falou aqui, tanto em tamanho do Estado. Aí Delfim diz assim: quando o governo compra um circo, o anão começa logo a crescer. então, você veja, o ministro Delfim, né, tem frases maravilhosas dele aí que retratam a realidade de épocas em que ele viveu. Né? Ele foi uma pessoa importante na criação de um Brasil diferente, né, bem estruturado, um homem academicamente bem nutrido. E eu, muito novo, tive o privilégio de conviver. E quando eu ia almoçar com ele, ou jantar, ou me encontrava com ele, eu ficava absorto, ficava assim, quase que babando dos ensinamentos que ele me dava todo dia, dos alertas, entendeu? Ele era um homem extremamente pragmático, né? Até falar em pragmatismo, eu acho, sabe, Eduardo, que além de educação financeira, deviam ter nas escolas e na universidade uma disciplina sobre pragmatismo.
Né? Porque corrente quem não for filosófica- pragmático não chega A em nenhum corrente lugar. Né? filosófica é importante. Né? A corrente filosófica é muito importante. Mas ele me ensinou muita coisa. Ele dizia, meu filho, se você terminar o seu dia tendo dito 90% de não, escapasse. Porque aqui ninguém vem conversar com você para lhe dar uma solução, lhe orientar, diz, olha, eu vim aqui lhe ajudar para você resolver esse problema da agência tal. Não. Vem para querer tirar alguma coisa. Em contrapartida, não vai dar nada. E sabe o que é que está valendo depois? O seu CPF. Eu me lembro que, numa das vezes, ele disse para mim, Alvinho, enquanto você estiver nessa cadeira, com essa caneta cheia de tinta, o diário oficial à sua disposição, e a importância que a Caixa tem, muito maior do que tantos quantos ministérios fazem hoje parte da esplanada, né? Prepara um dossiê. Eu disse, ministro, eu preparar um dossiê, eu não acho que não tenho inimigo, não construo isso na minha vida, não. Prepare os seus atos de gestão, porque depois, meu amigo, você vai ficar como eu. 15 anos, ali parecia um vaticínio, viu? Vai ficar 15 anos espectador apreensivo do Ministério Público Federal e um bajulador empedernido dos ministros do Tribunal de Contas da União. Quando ele saiu, chamei meu pessoal, vamos recuperar toda a minha memória. Que legal, muito bom. Joia, foi ótimo. Eu vou ficar aqui, vai ser a semana aqui, lendo algumas frasezinhas, né, Eduardo? Marcar Isso. aqui nossa semana. Eduardo, por favor, fala aí dos nossos parceiros, rapaz. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Alpha Ways, XP Investimentos, CDS Sistemas, a Contar, assessoria de contabilidade e assessoria tributária, Cultura Inglesa, Delta Café, a Oclum e a Parladele. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. E Álvaro Mendonça, satisfação enorme em tê-lo aqui. Excelente conversa, excelente desenvoltura. Muito bom. Eu é que agradeço, Eduardo, a você, Beto, o privilégio que tive, a oportunidade de travar uma conversa tão tranquila com amigos, procurando transmitir um pouco daquilo que eu vivi na década de 90. Obrigado, doutor. Obrigado, Beto. Valeu, Obrigado. Eduardo. Valeu, doutor Álvaro. Gente, só lembrando a vocês, compartilhe esse programa. Vá lá, se inscreva no nosso canal, salve, mande pro pessoal. Próximo programa já temos nosso convidado? Temos, dia 10, Ivan Rocha. Dia 10 a gente grava o programa, né? Durante a semana do dia 10. Durante a semana do dia 10. Doutor Ivan Rocha. Doutor Ivan Rocha, advogado e também o bispo, né, da Igreja da Recon Episcopal Carismática. Nós vamos focar aí na questão não só do direito empresarial, mas também da administração do tempo, né? Não é fácil administrar o tempo aí na atividade profissional e também ser membro da igreja, tanta importância que ele tem e muitas atribuições. Tá ótimo. Então, doutor Ivan Rocha, muito obrigado, gente. Agradecer a vocês aí pela parceria. E semana que vem tem mais programas aqui no Conexões PE.